Olá, bem-vindos! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o TDAH, que é uma psicopatologia que acomete o paciente por uma causa que ele mesmo desconhece e que o faz reagir, na maior parte das vezes, de forma imprevista. O que é TDAH? Bom, o TDAH é um transtorno neurobiológico de causas multifatoriais, sendo fatores genéticos e ambientais. Ele aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Também ocorre em 3 a 5% das crianças em várias regiões diferentes do mundo em que já foi pesquisado. Sintomas: nas crianças, apresenta-se a dificuldade de permanecer atento em atividades longas ou repetitivas, a impulsividade, ou seja, não conseguir esperar sua vez ou não ler a pergunta até o final e responder, e são facilmente distraídas por estímulos do ambiente ou por seus próprios pensamentos. Já nos adultos, apresenta-se a dificuldade de organizar e planejar atividades, determinar trabalhos iniciados e a dificuldade na realização de tarefas individuais. Herdabilidade. Os genes parecem ser responsáveis não pelo transtorno em si, mas por uma predisposição ao TDAH. A prevalência da doença entre os parentes das crianças afetadas é cerca de 2 a 10 vezes mais do que na população em geral. De acordo com os estudos feitos com gêmeos univitelinos e bivitelinos em relação ao TDAH, mostram que os univitelinos são muito mais parecidos do que os fraternos, chegando a ter 70% de concordância, o que evidencia uma importante participação de genes na origem do TDAH. O TDAH envolve diversos fatores genéticos e ambientais. Pesquisas indicam a probabilidade de envolver anomalias dos neurotransmissores, e assim os estudos iniciais focaram em genes relacionados à neurotransmissão dopaminérgica e noradrenérgica, por estarem vinculados a hipóteses etiológicas e de sistemas-alvos de fármacos utilizados no tratamento. Entretanto, os fatores genéticos e biológicos relacionados ao transtorno seguem desconhecidos. A predisposição genética foi demonstrada através do estudo de famílias, de gêmeos e de adoção. Ao comparar os pais biológicos e adotivos de crianças afetadas, verificou-se que os pais biológicos têm cerca de 3 vezes mais TDAH que os pais adotivos. O mais provável é que a transmissão genética do TDAH se deva a vários genes de pequeno efeito, e devido a isso, nenhum gene pode ser considerado necessário ou suficiente para o seu desenvolvimento. Há indícios da existência de alguns fatores de risco relacionados ao desenvolvimento do transtorno, como substâncias ingeridas na gravidez, tal como o álcool, o tabaco ou a cocaína, a exposição ao chumbo, entre outros. Porém, nenhum desses agentes pode ser considerado como o único causador do transtorno, que ocorre pela interação de diversos fatores biológicos e psicossociais. O tratamento do TDAH envolve o uso de medicamentos estimulantes para crianças e adolescentes na idade escolar. Como outros medicamentos utilizados, considerados como a segunda linha do tratamento, existem os antidepressivos tricíclicos, que são indicados quando há resposta aos estimulantes. Além do tratamento medicamentoso, a psicoterapia, o apoio familiar e pedagógico são fundamentais para a adaptação dos indivíduos afetados pelo TDAH. O profissional de saúde deve orientar a família sobre o transtorno através de informações claras e precisas, a fim de que aprendam a lidar com os sintomas de seus filhos. A intervenção no âmbito escolar também é importante, pois apesar de não ser um problema de aprendizado, a dificuldade em manter a atenção, a desorganização e a inquietude atrapalham o rendimento nos estudos. Apesar de ser amplamente diagnosticado durante a infância e adolescência, o TDAH também está presente em adultos, ainda que a maioria se adapte melhor ao trabalho do que à escola, provavelmente pela busca de carreiras que melhor se ajustam. Se o distúrbio não for tratado na infância, há o risco do abuso de álcool, de drogas e até mesmo de suicídio na vida adulta, devido às aflições que esses indivíduos podem ter pela incompreensão do quadro enfrentado por eles. O tratamento do TDAH deve basear-se na intervenção multidisciplinar envolvendo profissionais das áreas médicas, da saúde e pedagógica, em conjunto com os pais e familiares. É importante salientar que, apesar do prognóstico e sintomas envolvidos com o TDAH, a condição multifatorial também está relacionada a diferentes formas de manifestação. Logo, não se pode definir determinado modo de agir ou estereótipo a um indivíduo só porque ele apresenta o transtorno, além de qualquer forma de preconceito.